Olá, eu sou Carla Ruberti, sou astróloga e é um prazer imenso estar aqui em uma palestra da Spell Fair. Gratidão. Ainda mais para falar para um público diferenciado, um público que tem uma visão mais acolhedora do mundo, uma visão mais fora do óbvio, por assim dizer, que busca as respostas para tantas coisas que estamos vivendo na nossa atualidade. Sabe, eu também me sinto um pouco fora do óbvio. A minha formação, eu sou professora de educação física e fui professora de educação física por muitos anos, mais especificamente da ginástica rítmica. E observei crianças, famílias, pessoas. Eu gosto de pessoas. E intencionei ajudar as pessoas por esse tempo com o trabalho da consciência corporal, porque quando temos consciência do nosso corpo, podemos realizar tantas coisas, tantos movimentos. E foi assim por muitos anos. Mas a astrologia, ela sempre fez parte do meu universo, da minha vida, e já desde 1991 eu busquei o estudo da astrologia. E a astrologia é uma coisa que se estuda por uma vida, ou por mais de uma vida. É para sempre, porque é um conteúdo muito magnífico, muito interessante. Eu costumo fazer uma analogia, eu acredito que a astrologia é como se fosse um farol no mar. Sabe aqueles faróis que tem no mar, daquele mar revolto e que tá lá para iluminar os navios à noite, de noites obscuras? Então, para mim a astrologia é isso, uma luz que te guia em momentos difíceis, mas não só em momentos difíceis. A astrologia também, ela vem com você para esse mundo. Imagina a seguinte forma: você nasce e traz para esse mundo uma mochilinha. Dentro da mochilinha, você tira o seu mapa astral e você se guia por ele. Porque quando você se guia, quando você busca o seu autoconhecimento, que é muito importante, e faz a seguinte pergunta: o que eu gosto? Você já elimina 50% das outras possibilidades. O que eu não gosto? O que faz sentido para mim? O que eu não aceito? Olhando para esse mapa, então, você vai descobrir as ferramentas que você tem e que você trouxe para esse mundo. E isso vai fazer diferença. É como se você sair numa tempestade, você leva um guarda-chuva diferenciado. É sua proteção, conhecer a você mesmo. Bom, mas a astrologia, ela não nasceu só para falar das dores da alma. A astrologia vem muito antes disso. E hoje nós atravessamos um momento onde estamos muito desconectados com a natureza, com o cosmos, muito impactados com a nossa vida cotidiana, o tempo que escorre pelas nossas mãos, os padrões que são impostos a nós, as necessidades que temos de agradar os outros, a dificuldade em nos posicionarmos, e isso é quase uma sobrevivência. E a astrologia nasceu de um movimento de sobrevivência. Os primeiros registros da astrologia têm mais de 5.000 anos. E isso é muito interessante imaginar todo esse tempo. Como é que nasceu? Nasceu da necessidade de sobreviver. O homem, lá na antiguidade, ele começou a reparar que o que acontecia no céu se refletia na terra. E ele precisava encontrar padrões. Ele precisava entender como ele poderia sobreviver nesse caos que era e continua sendo a nossa vida. Daí surgiu então os primeiros zodíacos, que nada mais são do que calendários. E esses calendários ajudaram muito a organizar, sabe o quê? A agricultura. É incrível, mas existe uma relação muito bonita entre o zodíaco e a agricultura. E eu vou querer passar esse conhecimento para vocês, que
ele tá introspectado dentro de nós. Vamos pensar, qual que é o primeiro signo? Não é Áries? Áries é o momento que a semente rompe na terra. O que o ariano tem de mais forte não é a iniciativa, a coragem, tomar o primeiro passo? Então é ali que a semente se rompe para começar o quê? Em Touro, a desenvolver raízes, força, estabilidade. Em Gêmeos, essa planta, esse ser, começa o quê? Crescer, começa a se relacionar com o vento. Tem a polinização das flores e a relação com o mundo é Gêmeos. Para lá em Câncer, ser nutrido da sua maneira mais intensa, porque a mãe terra, Câncer, precisa estar o quê? Nutrindo para que gere frutos. Os frutos, quando chegam em Leão, eles vão estar na sua característica mais exuberante. É por isso que a gente fala que o leonino tem brilho. É a natureza se manifestando da forma mais bela através dos seus próprios frutos. Já em Virgem, nós observamos a seleção dessas sementes, a colheita, a classificação, o que serve, o que não serve, para uma nova fase, que em Libra representa as primeiras relações. Eu vou estar trocando a primeiro momento os frutos, olhando para o outro, olhando o que aconteceu, o que o solo produziu, o que nós temos ali. Já quando chegamos em Escorpião, nós temos o quê? A morte dessas plantas, dessas folhas, desses frutos que não vingaram, que vão adubar a terra, vão fertilizar novamente essa terra. E em Sagitário existe ainda um tempo onde é uma busca de fé. Será que esse processo vai se repetir? Ou nós vamos ter que buscar novos locais, novos solos? Essa é a questão do Sagitário, da expansão. Quando chega Capricórnio, vamos ter que enfrentar um inverno. O inverno que precisa ter o quê? Precisamos ter resiliência, precisamos ter paciência, estrutura para aguentar as coisas difíceis, que é muito de Capricórnio. Pensar no futuro. Vem Aquário e o degelo. Essa água nutre todo o solo novamente, conectando todo o solo em uma nova fase. Peixes já reúne um pouco de cada ciclo e é a transcendência. Nessa transcendência é que todo o processo acontece uma nova vez. Mas aí você vai me perguntar, Carla, isso aí tudo foi elaborado para o hemisfério norte e no hemisfério sul? Alguns astrólogos falam muito sobre isso ter sido por tantos anos, né, tantos milênios, que o que acontece é que isso ficou introjetado dentro do nosso inconsciente mais profundo. A astrologia, ela se modernizou, né? Ela veio vindo num processo. Os gregos foram muito importantes para a astrologia quando eles criaram os mitos, colocaram em cada constelação um nome, relacionaram cada constelação ao signo. Isso é muito bacana. Eu tenho vários vídeos lá no meu Instagram que fala sobre cada mito e cada signo. É um conteúdo muito rico, a mitologia grega. Depois, mais alguns milênios se passaram, veio o Jung, que trouxe a astrologia para dentro do consultório. Os ingleses usaram muito a astrologia para sair da astrologia clássica, que é mais factual,
para uma astrologia mais psicológica, uma astrologia que todos nós que estamos aqui gostamos do quê? Previsões. Só que a astrologia é muito mais do que você acertar perfeitamente o que é que vai acontecer. Ela fala mais de a probabilidade, o cenário e de que forma isso vai impactar a sua vida. Porque nós temos uma coisa que não podemos negar. As pessoas podem ter mapas iguais, mas elas vão enfrentar esse mapa e vão desenvolver esse mapa de acordo com o quê? Com a sua alma, com o seu nível de consciência. Por isso é tão importante entender o mapa. Por isso é tão importante tomar consciência do que eu gosto, do que eu não gosto. Já responde muitas perguntas. Quando eu tomo consciência, o meu cérebro consegue o quê? Partir para a ação. Se eu não tenho consciência do meu mapa, eu vou ficar na reação. Essas coisas são muito, muito importantes de entender quando nós pensamos numa astrologia. Por exemplo, muitos falam do retorno de Saturno, mas a astrologia ela tem tantas fases de metamorfoses, tantos momentos que você vai deixar de ser uma lagarta para virar uma borboleta, que não é só um trânsito. E mesmo assim, pessoas vão passar por retorno de Saturno. O Saturno demora 28 anos para dar a volta no zodíaco e chegar lá no mesmo ponto. Então, com 56 anos, ou um pouco mais, né? Você vai ter o segundo retorno de Saturno. O que pode ser uma limitação de Saturno para alguns, pode ser uma bênção para outros. Tudo depende da sua consciência, como que você vai estar passando por isso naquele momento. Sempre pensando que é uma oportunidade de crescimento. É muito importante também que eu vejo muito as pessoas até no Instagram. Eu conheço meu mapa. É só em Câncer, Lua em Touro, Vênus em Sagitário, é aquela coisa assim. O que acontece? O que acontece são tantas coisas. O que a gente precisa pensar é integrar esse mapa. Esse mapa tem que estar conectado. Todo esse emaranhado, né? Ele precisa ter uma solução, ele precisa ter um plano mental. E muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu já fiz o meu mapa. E ela esquece que o quê? Nós temos uma noção que tudo é linear, né? A gente é levado a acreditar que 1 mais 1 é 2. Mas o próprio conhecimento, ele vai se processando em acúmulos, ele vai vindo em espiral. A mesma pessoa que lê o mapa para você, pode ser até alguns anos atrás, quando você faz a sua releitura do mapa, você vai ver outra camada, até porque você também é uma outra pessoa. E fazer esse mapa e deixar ele lá dentro da gaveta é um outro equívoco. Eu preciso entender, vivenciar, buscar vivenciar esse mapa. Se abrir para novas leituras, se abrir para novas consciências. Essa nova consciência que eu falo tanto é a questão de intencionar melhor. Por quê? Quando a gente intenciona melhor, a gente tem duas escolhas. Viver, né? Com medo, culpa, ou escolher viver com coragem, disciplina e amor. Isso faz toda a diferença de como vamos enfrentar as nossas dificuldades e nos conhecer através do mapa astral. O mapa astral, ele é um convite.
um convite a uma viagem cósmica. Porque ele é uma janela, imagina um céu lindo azul, uma janela para a esperança, para o autoconhecimento, para dias melhores. Porque eu acredito que o mapa sem uma compreensão é como se você entrasse num labirinto. Você não vê saídas, né? Mas, então, se o mapa é tão importante, o que é importante eu entender do meu mapa astral? Vamos pensar na tríade do mapa, nas bases mais importantes. Sol, ascendente, Lua. Essa é a tríade. Mais os planetas pessoais, Mercúrio, Vênus, Marte e os relacionais, Júpiter. Muita gente fala de Urano, Netuno e Plutão, mas eles são planetas geracionais. Eles vão influenciar muitas pessoas ao mesmo tempo. Quando eu tenho o Sol, ele é fácil detectar nessa tríade. Se eu nasci 12 de agosto, como é meu caso, eu sou de Leão. O ascendente é a hora. O que é o ascendente? É a sua vitrine para o mundo. Se o Sol é a identidade, a sua vitalidade, o que você veio buscar nesse mundo, porque às vezes você ainda não é seu Sol, é a busca dessa luz. O ascendente é como você se mostra para tudo isso, como você vai viver em tudo isso, e o regente do ascendente é muito importante. Já a Lua são as suas reações emocionais, o seu instinto. A Lua sempre dá muito trabalho nesse mapa. Conhecer ela é muito importante. Quando pensamos, então, na tríade, a astrologia clássica traz um dado muito interessante para análise de mapa. Quando um mapa é diurno, o nativo nasceu de manhã e o Sol está acima do horizonte, o luminar mais importante é o Sol. Quando o mapa é noturno, o nativo nasceu à noite, o luminar mais importante é a Lua. Essas nuances, muitas vezes, elas são, e esse aprendizado todo vem da releitura do mapa. Você é uma conexão da sua luz e da sua sombra. Quando você se conecta com tudo isso, você fica mais seguro para saber quais são os seus talentos que você trouxe lá dentro da mochilinha para essa vida. E são superpoderes que você pode estar trabalhando nesse mapa. É muito interessante pensar nisso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Hoje falamos muito sobre portais, atravessar portais. Sim, e é nossa escolha atravessar esse portal ou não? É nossa escolha entrarmos em um momento difícil na nossa vida com intenção positiva ou já se vitimizando, acreditando na vitória ou não vai ser possível, se amedrontando. Tudo isso faz com que o mapa seja um portal único, pessoal, intransferível. É seu portal, é o seu momento, é a sua história, é a sua vida. Conhecer o seu mapa astral, ele vai te conectar com o todo, muito mais do que você imagina. Pense nisso. É por isso que eu falo da consciência astral. É daí que veio a consciência astral. E eu acredito nesse processo, eu acredito que seja muito importante passar por isso. Então, eu já peço, desde já, eu não quero me alongar. Essa aula é mais um convite para você me conhecer, saber do meu trabalho, me seguir lá no meu Instagram, perceber como que é a minha leitura de mapa. E se isso ressoou com você, se você acha que seria interessante
ter uma consulta comigo, me chama. Vai estar aqui todas as direções para isso. Para a próxima Spell Fair, em outubro, vocês podem também me perguntar o que vocês querem saber de tudo, qual assunto da astrologia que vocês querem focar. Mas nesse primeiro momento, eu queria mostrar qual é a minha visão da astrologia, como eu acredito que isso possa ajudar vocês e me ajudar também, que esse processo é conjunto. Gratidão, muito obrigada, um beijo e um forte abraço.